Dependendo de como você conduz a sua vida aqui na Terra, em algumas décadas de encarnação, de vida material, isso será muito importante em como será a sua adaptação à vida espiritual. Então, quais são as suas prioridades? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E a vida aqui na Terra é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual. Isso está em coerência, isso nos remete a uma teoria muito antiga, de um dos pais do pensamento atual da humanidade, o filósofo Platão, que há mais de 2.400 anos nos deixou a chamada teoria das ideias. Segundo esta teoria, as coisas, tudo, preexiste no mundo das ideias, desde que o universo foi formado. Segundo a teoria, o mundo das ideias é o mundo real. E aqui é um mundo sombrio, um mundo de ilusões. Mas, claro, um mundo importante. Estamos aqui para viver experiências. O problema acontece quando nos apegamos a estas ilusões. As supomos como a única realidade. E aí sim, isso pode nos trazer perturbações diversas. Hoje iremos comentar o capítulo 2 e 3 deste livro, que é um clássico da literatura espiritualista, A Viagem de uma Alma, do autor Peter Richelieu, de quem se tem poucas informações biográficas. Ele nos deixou um livro contando as suas experiências, quando ele começou, ele que morava lá no Sri Lanka, país ao sul da Índia, uma ilha ao sul da Índia. Ele conta que começou a ter experiências estranhas envolvendo um homem misterioso chamado Acharya, que aparecia para ele do nada e aos poucos foi introduzindo ele em conhecimentos espirituais muito avançados e em seguida passou a acompanhar Peter em viagens astrais, projeções da consciência lúcidas, em que Acharya mostrava para o Peter como era a vida nas esferas espirituais, nas dimensões espirituais mais próximas à Terra. Nos capítulos que eu citei, Acharya mostra para o Peter o que acontece com pessoas que se deixam apegar por estas ilusões. Homens geralmente muito habituados a prazeres e bens materiais. E não há nada de errado com prazeres e bens materiais. Apenas o desequilíbrio, o tomar aquilo como única motivação, como única verdade. Então, pessoas que viveram em função disso, que não se desenvolveram em outros aspectos, ao desencarnar, acham o mundo espiritual muito estranho, anseiam por retomar seu corpo físico, percebem que não conseguem, mas se veem portando um outro corpo, o corpo astral. Então, esse corpo passa a ser o seu veículo de manifestação neste novo meio. E este corpo astral é também um veículo das emoções do espírito. Ele é composto de uma matéria muito mais rarefeita do que a matéria do gás mais volátil do que a ciência conhece. E o que a pessoa tem de padrão moral, intelectual, quando estava atada a um corpo físico, continuará tendo este padrão sem ele. Seus vícios, suas virtudes, é isso que nós levamos. Porém, sem o corpo físico, estas forças se potencializam muitas vezes, dada a natureza fluídica, um fluido mais livre, uma energia mais livre do mundo espiritual. Essa energia mais livre, menos condensada, permite que com o poder mental, um espírito adestrado possa materializar o que quiser conscientemente. E quanto mais sutil é o meio, a dimensão que ele está, mais protagonismo ganha esta criação mental do próprio ser. Mas mesmo nas dimensões mais próximas, nos planos espirituais mais próximos, as pessoas que conseguem, que têm acesso a este conhecimento, que sabem que isso existe, podem materializar, mesmo que façam isso inconscientemente, isso acontece muito. Suas próprias roupas, seus próprios objetos, o seu próprio meio. Então, o mentor Acharya dá este exemplo de um homem que tenha sido muito popular, extremamente interessado em usufruir tudo o que a vida material pode oferecer,
em seus negócios, em seus prazeres. Este homem, depois de chegar ao mundo espiritual, provavelmente ele se sentirá muitíssimo entediado, achará que não há nada para fazer. Por um tempo, se ele souber fazer isso, ele poderá até plasmar formas de pensamento, de grandes transações comerciais, de finíssimos jantares com vinhos escolhidos. Poderá até usufruir destas formas de pensamento, sentir o sabor destas refeições, mas perceberá rapidamente que elas não produzem a mesma satisfação física com a ausência do corpo físico. Não produzem a mesma sensação de repressão que temos após uma boa refeição aqui na Terra. Quanto aos seus negócios e transações comerciais, rapidamente também perceberá que o dinheiro, o ouro no mundo espiritual, nada, absolutamente nada, representam. E para desespero deste homem, se ele também tiver vivido muito apegado aos esportes, se informando só sobre isso, ele vai ver que no mundo espiritual tudo é muito diferente. No livro do Peter Richelieu e no resto da literatura espírita e espiritualista, é difícil termos informações de como é o esporte no mundo espiritual. Exatamente. Fiz até um vídeo sobre isso. Mas Richelieu e o mentor Acharya, eles trazem informações interessantes, que como o meio espiritual é muito sensível à ação do pensamento, este homem, por exemplo, se ele gostasse de jogar golfe, lá no mundo espiritual, ao imaginar a jogada perfeita, imaginar o que ele queria fazer, imediatamente ela se materializaria. Assim ele só teria partidas perfeitas, o que tornaria o hábito de jogar um pouco tedioso. Com certeza existe esporte de alguma forma no mundo espiritual. Algo que nos faz tão bem aqui na Terra, nos ensina tanto, com certeza não é privilégio dos que estão encarnados. Talvez nas colônias, nas comunidades, consiga-se de alguma forma reproduzir as condições para determinadas práticas esportivas com a semelhança do que vivenciamos aqui na Terra. Ou talvez estas práticas sejam totalmente diferentes, mais focadas na cooperação do que na competição. Mas o foco de Acharya no livro é explicar que um homem totalmente aficionado por esportes, por exemplo, no mundo espiritual, vai sentir uma diferença muito grande também e sentir tédio por causa disso. Caso, claro, ele não tenha desenvolvido outros interesses, outras formas de expansão, de riqueza interior. Em seguida, o mentor Acharya dá uma descrição e fala um pouco mais sobre uma dimensão espiritual que muitos de nós conhecem como umbral ou como plano astral inferior. E é muito interessante porque ele chama esta dimensão de purgatório. E o livro não é católico e muito menos espírita. Mas o mentor Acharya chama o umbral de purgatório. E esta dimensão purgativa do umbral já foi relatada na obra de André Luiz, livro Nosso Lar. Já foi relatada também na obra de Ramatiz, por exemplo, neste livro A Vida Além da Sepultura. Temos um vídeo sobre isso na playlist Umbral, chamado Umbral Purgatório, que explica que é ali nesta dimensão em que nós temos a oportunidade de descarregar fluidos tóxicos que levamos da vida material por conta de desequilíbrios. E se não fosse essa função purgativa das regiões umbralinas, a nossa adaptação às esferas mais sutis do mundo espiritual seria muito mais problemática. Mas Acharya explica que o objetivo desta dimensão, que ele chama de purgatório, primeiro ele diz que ali é onde conhecemos o real impacto de nossas ações, fazemos uma reflexão mais apurada de como agimos no mundo espiritual, experimentamos as consequências e os resultados desta ação. E segundo ele, poucos de nós deixam de sofrer e de querer ter agido de forma diferente na vida material. E esta mudança de perspectiva é simplesmente isso que é o objetivo desta dimensão, do purgatório. A mudança de ponto de vista. Assim que você ganha esta consciência sobre as ações que fez no mundo material, como levou sua vida, deseja construir algo diferente e, consequentemente,
muda a sua vibração, muda a sua sintonia, não há mais necessidade de permanecer neste plano do mundo astral inferior, que ele chama de purgatório, que muitos de nós conhecemos como umbral. Em seguida, Acharya passa a dar um exemplo de um homem que foi completamente viciado em bebida durante a sua vida material. Este homem, ao desencarnar, ao deixar para trás o corpo físico, perceberá que o desejo pela bebida não vai sumir. Pelo contrário, vai se intensificar, porque a fonte do desejo não é o corpo físico, a fonte é o corpo astral, o veículo dos desejos, assim como das emoções. E Acharya dá uma proporção estarrecedora. Ele diz que na carne, no corpo físico, o homem teve um vislumbre do que seria a 100ª parte do desejo. E o desejo real ele realmente vai sentir sem o corpo físico, sem o amortecimento do corpo físico. É por isso que muitos desencarnados praticamente enlouquecem de vício quando se veem sem o corpo físico. Alguns nem percebem que estão sem ele. Estes ensinamentos de Acharya estão em total coerência com o que ensina Ramatiz no livro Fisiologia da Alma. Realmente o desejo, a fissura aumenta demais após a desencarnação. Agora, isso não vai acontecer com aquelas pessoas que bebem com bom senso, segundo o mentor Acharya. Mas aqueles que buscam insaciavelmente a sensação agradável produzida pela bebida, aos poucos eles vão desequilibrar o desejo e sofrerão consequências sérias no mundo espiritual. Por isso que é importante tentar corrigir isso, tentar tratar este problema sério, que se configura também, se expressa como uma doença física, dependência química. O cérebro físico também adoece. Tratar isso enquanto estão encarnados. Tratando, controlando, porque ainda não há cura para a dependência química, mas há controle. Fazendo isso, ainda durante a encarnação, isso vai facilitar muito a adaptação no mundo espiritual, porque lá também existem tratamentos para aqueles que querem. Mas se você chega nessa dimensão totalmente desequilibrado, você não vai aceitar estes tratamentos. De modo que pode aparecer, abrir um portal para a 7ª dimensão astral, para um paraíso. Se lá não tiver álcool, você não vai querer ir. E mesmo no mundo astral inferior, percebendo que as formas de pensamento que você cria de bebidas, pode até sentir o sabor das bebidas, percebendo que aquilo não lhe causa a mesma sensação, não satisfaz o desejo. A forma mais próxima que estes espíritos desesperados encontram para aplacar esta fissura é se aproximarem de encarnados que têm a mesma sintonia, que buscam estas prioridades. Então se aproximam dessas pessoas e se aproximam de suas auras e sugam meio que os vapores do álcool. São ensinados por outros espíritos mais experientes sobre como fazer isso. Mas percebem que aquilo também não satisfaz de forma completa, então são induzidos a fazer isso sem parar. E fazem com que a fissura dos encarnados, que são alvo destas influências, também aumente, consequentemente, porque ele não está bebendo só por ele. Mas assim como as experiências astrais do homem médio e abaixo da média da Terra são de acordo com o tipo de vida que ele levou, também as experiências astrais da pessoa acima da média, da pessoa espiritualizada, da pessoa intelectual, também irá refletir na sua futura vida espiritual. Essas pessoas costumam passar mais rapidamente pelos níveis mais baixos do mundo espiritual e se mostram um padrão de sentimentos, de emoções. Não apenas saber também não é suficiente, apenas o intelecto. Isso tem que ser acompanhado também do sentimento que eleva. Isso que vai impactar a vibração, a sintonia do ser. Então, estas pessoas podem seguir para dimensões espirituais mais sutis, para colônias, cidades astrais mais avançadas, onde poderão se dedicar a trabalhos experimentais, reunir estudantes com gostos idênticos. Então, o cientista, o artista, o músico no mundo espiritual vai encontrar formas cada vez mais sofisticadas de saciar a sua
a sua sensibilidade, de expandir o seu saber e o seu deleite a estes interesses que tem em seu coração. Assim como a pessoa de mente profundamente espiritualizada, que meditou profundamente sobre as grandes questões da vida, muitos de vocês que estão assistindo são assim, são buscadores da verdade. O mentor Acharya explica que estas pessoas mal podem imaginar a alegria que terão no mundo espiritual ao conseguirem provar as teorias que estudaram, conhecer outras, ver tudo o que se interessaram de um ponto de vista mais abrangente, porque aqui na Terra só tinham a fé e o raciocínio para dar conta desta ânsia, desta curiosidade sobre o algo mais. E mal podem esperar estas pessoas a satisfação e o deleite que terão no mundo espiritual ao poder estudar de uma forma sem limites, quando comparada com o que temos aqui hoje. Aquele que gostava de fazer o bem, o filantropo, no mundo espiritual encontrará muito mais oportunidades de usar assim o seu tempo livre. Segundo o mentor Acharya, se escolher, por exemplo, cuidar, aliviar o sofrimento dos recém-desencarnados, e veja que Acharya explica que é possível escolher o trabalho que você irá se dedicar. Então, se escolher este tipo de trabalho, terá ocupação para cada minuto de sua vida astral. Mas a vida astral não é só trabalho, também tem muito lazer, diversão, descanso, uma vida equilibrada. Não há recompensa, não há castigo, não há punição. Há causa e efeito, resultados e consequências. Algumas décadas de uma vida equilibrada, e tenho certeza que cada um aqui sabe o que quer dizer ter uma vida equilibrada de acordo com a própria realidade em que vive. Algumas décadas de uma vida assim te renderá maravilhas no mundo espiritual. Cuidemos para, desde já, nos interessarmos por coisas mais elevadas. Vamos ter cuidado com a futilidade, com a banalidade excessiva. Hoje em dia temos material para gastarmos uma vida em banalidades, que tem também a sua função, mas cuidemos para que nossos interesses prioritariamente envolvam o desenvolvimento das nossas virtudes, da nossa sabedoria, interesse pela arte, ciência, música, literatura, espiritualidade, belezas da natureza. Assim, estaremos construindo uma vida muito mais cheia de possibilidades, muito mais feliz no mundo espiritual. E a vida aqui passará muito rápido, logo estaremos de volta a essa dimensão, da onde viemos. Então faz sentido vivermos em relação, em correlação com aquilo que realmente somos, espíritos imortais. Isso, para o filósofo Sócrates, por exemplo, é o que caracteriza a sanidade. Viver de acordo com o que você é, espírito imortal, e não viver como se você fosse apenas um corpo físico. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre uma metrópole espiritual, sobre uma colônia mais avançada do que nosso lar. E também um livro que fala como será a sua casa no mundo espiritual. Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!